Time, informação para vocês sobre Renato Gaúcho no Vasco. É muito provável que ele vá assumir o time do Vasco e eu quero falar o ponto positivo aqui. E se vocês tiverem algum ponto negativo, já podem comentar, podem compartilhar esse vídeo aqui. Já segue a gente aí também no canal, se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu like, que é muito importante. O Renato Gaúcho, rapaziada, o pessoal tem muita bronca com ele, principalmente o torcedor vascaíno. Além dele ter treinado os times rivais, como o próprio Flamengo, como o próprio Fluminense, mas o torcedor do Vasco acha que o Renato Gaúcho rebaixou o Vasco, né? Ele estava lá de fato no primeiro rebaixamento do Vasco. Mas eu quero deixar aqui para vocês aqui uma análise que eu fiz também. Não acho que o Renato Gaúcho seja o Guardiola, mas tendo em vista os últimos técnicos do Vasco, eu acho que a dupla Renato Gaúcho e o Vasco podem sim dar certo. O Renato Gaúcho teve a primeira passagem no Vasco, rapaziada, e em 2025 o Vasco ele estava praticamente rebaixado e o Renato Gaúcho chegou no Vasco, conseguiu ali salvar o time do Vasco do rebaixamento e manteve o time do Vasco na Série A. Se você puxar aquele time de 2025, eu era muito pequeno, mas eu acompanhava muito o time do Vasco. Se você pode ir lá buscar informação, o time do Vasco era horrível, mas era ruim mesmo. E o Renato, ali, com todo o seu esforço, conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento. Aí ficou no Vasco a primeira passagem dele de 2005 até 2007. Já no ano de 2006, o Renato Gaúcho fez um ano espetacular. E você vê o time do Vasco limitadíssimo. A gente tinha Valdir Papelão no elenco, rapaziada. Valdir Papelão. A gente tinha Valdirão como principal atacante do Vasco. E o Renato, mais uma vez, conseguia tirar leite de pedra. Então, assim, 20 anos atrás, praticamente, o Renato já mostrava que ele tinha muito potencial para gerir o grupo e para ser um bom treinador de fato. O Renato Gaúcho, ele leva ali o Vasco a trancos e barrancos, eliminando o próprio Fluminense em uma das semifinais, e levou o Vasco, depois de anos e anos disputando ali uma final da Copa do Brasil, não conseguiu ganhar, perdeu para o Flamengo, a vexame, 2-0, fora o baile. Cara, olha, vou falar mais de novo, vou bater nessa tela com vocês de novo. Olha aquele time do Vasco em 2006. Não dava, gente. Não dava. Era Valdir, Papelão e o Valdirão no ataque, pô. Olha o elenco do Vasco. Então, assim, fez história. Obviamente que a gente não queria perder nenhuma final de campeonato, ainda mais para o Flamengo. Mas, meu filho, o que o Renato conseguiu fazer com aquele time, irmão, foi história, fez história. E em 2006, na sequência do Brasileiro, que o Vasco sempre lutava ali para não ser rebaixado, sempre capengando, ele conseguiu colocar o Vasco ali, se não me engano, a 2 pontos, que foi uma bola na trave do Leandro Amaral contra o Figueirense, eu lembro até hoje, a 2 pontos de ir para a Libertadores, que naquela época aquilo sim era Libertadores, que só iam os melhores. A Libertadores era mais difícil, era bem mais competitiva, os jogos eram bem mais bonitos. E o Vasco, com uma bola na trave no último lance, não conseguiu ir e ficou aí na diferença aí por causa de 2 pontos. Se o Vasco ganhasse aquele jogo, o Vasco poderia ir para Libertadores depois de anos. E naquela época, Flamengo não ia para Libertadores, Fluminense quase não ia time praticamente nenhum do Rio de Janeiro para Libertadores. A vaga ali era São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Paranaense, às vezes ia, Internacional. Mas time do Rio, meu irmão, tava em uma braba danada. E o Renato Gaúcho quase conseguiu esse feito histórico, batendo na trave 2 vezes, tanto pela Copa do Brasil, tanto pelo Campeonato Brasileiro. Em 2007, ele fica, né?
já vai e já sai do Vasco, porque ele teve essa passagem. Aí eu quero falar para você, quando o pessoal começa a criticar, quando o Renato sai do Vasco, ele praticamente coloca aí o Fluminense, vence uma Copa do Brasil com o Fluminense e chega numa final de Libertadores com o Fluminense. Ou seja, o Renato Gaúcho tem potencial. O problema não era o técnico, o problema sim era o time do Vasco, que é limitadíssimo. Então ali o Renato Gaúcho bateu na trave praticamente com os 3 times grandes do Rio, que é o Fluminense, o Flamengo e o Vasco, que ele foi vice com o Vasco, vice com o Fluminense na Libertadores. Aquele time do Fluminense também, o time já ajudava, né? Mas jogava um futebol muito bonito. E com o Flamengo, que ele perdeu para o Palmeiras, com aquele escorregão do André Pereira. Mas o time do Flamengo também apresentou bons jogos. Chegou a dar goleada também. Chegou como favorito diante do Palmeiras na final. O Flamengo do Renato Gaúcho chegou como favorito na final de uma Libertadores. Deu azar ali, o Daverson fez aquele gol e a história todo mundo já sabe. Mas de fato é que ele conseguiu pegar o Flamengo naquela época todo capengado ali, ajustou o time aqui, ajustou ali, chegou na final, não ganhou, não venceu, e todo mundo achou que ele não prestava mais. Ah, não presta. Perdeu uma final de Libertadores, não presta, é ruim, tem que sair, não sabe treinar, mas quando tava ganhando, tava dando goleada, seleção, o Renato tem que vir pra seleção. Então essa é a cultura do futebol brasileiro. Perde um jogo, não merece nada, tem que sair, vai jogar futebol. Tá ganhando, é seleção, é Barcelona, é Real Madrid, é o melhor técnico do mundo. Então eu queria deixar claro aqui pra vocês. Eu acho que o Vasco tá precisando de um técnico do tamanho do Renato Gaúcho, uma ligação para montar elenco, rapaziada. O Vasco não tem um técnico com autoridade para ligar para um jogador e o cara falar, pô, eu fui porque Paiva me ligou. Você não vai ver um jogador falar isso. Ah, eu fui porque o Emílio Santiago me ligou. Eu fui porque o Álvaro Dias me ligou. O jogador aqui brasileiro, o jogador que a gente quer ver, de fato, hoje o Renato Gaúcho, o Richard tá na praça aí. O Renato Gaúcho ligar, o cara vai falar, pô, eu fui pro Vasco porque o Renato Gaúcho me ligou. Ele tem moral com os boleiros, o cara é da bola, tanto o Renato Gaúcho, tanto o Felipe, tanto o Pedrinho. Então eu acho que esse trio aí pode casar muito bem. Então é um cara que tem autoridade, é um cara que conhece o futebol brasileiro, é um cara que já conhece o caminho da vitória e tem tudo para fazer história. Ah, Renan, mas se vai garantir que ele vai ganhar? Ninguém pode garantir isso. Mas agora, que eu acho que é um caminho que a gente pode tomar, isso daí eu tenho certeza. Então se você concorda, já comenta aqui, já compartilha esse vídeo, deixa o like aí que ajuda muito, rapaziada. Não esqueça de seguir a gente aqui e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tamo junto e já comenta aí, Renato Gaúcho, você vem pra cá, que você vai ganhar tudo, e a seleção, irmão, a seleção depois de ganhar tudo no Vasco.